Olá, queridos, tudo bem? É um imenso prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, compartilhando aquilo que Deus tem falado ao meu coração. E eu gostaria que você acompanhasse comigo uma leitura bíblica, que está lá no livro de Atos, no capítulo 1. Nós vamos ler os versículos de 1 até o 6, que diz assim: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, que lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Nós vamos ler até aqui. E essa é a versão NVI. Esse mês em nossa igreja, nós estamos estudando o livro de Atos, juntamente com o livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. Aliás, muito bom livro, recomendo para vocês. Mas no primeiro dia que começamos a ler o livro de Atos, eu parei nesse versículo 6 e ele me chamou muita atenção. Eu vou até ler de novo esse versículo 6 para você, preste atenção comigo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E meditando nesse texto, nesse versículo, me veio o título desse estudo que eu quero compartilhar com vocês, que é: o que realmente importa para nós? O que importa para mim? O que importa para você? E o livro de Atos, ele é um livro que conta a nossa história. Na verdade, o livro de Atos, ele é uma continuação do livro de Lucas. Porque Lucas, ele escreve o Evangelho de Lucas, e aí tinha tanta coisa para colocar, aquela continuação toda lá do Evangelho, quando Jesus ressuscita, e Jesus dá a instrução para os discípulos, e ali começa a formação da igreja. Então o livro de Atos, ele é uma continuação, é como se fosse Lucas parte 2. Atos, ele começa falando acerca do reino de Deus. E ele também termina falando acerca do reino de Deus. Em Atos 28, versículo 31, está escrito assim, olha: pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente, sem impedimento algum. Lucas aqui já está contando a história de Paulo, de como ele pregava o reino de Deus, de como ele ensinava, de como ele ensinou o evangelho do reino de Deus para todas as pessoas o quanto ele pôde. Veja bem, querido, observe comigo o ministério de Jesus. Desde que ele começa a ensinar os seus discípulos, ele começa falando a respeito do reino de Deus. Ele sempre ensinou o reino de Deus. Agora eu quero que você note que havia um desejo enorme dos israelitas de ser livres, porque eles eram um povo que era escravizado. O Império Romano, que havia dominado quase o mundo inteiro naquela época, eles dominaram também Israel, e Israel não era dono do próprio nariz há muito tempo, porque antes houveram outros impérios. Teve Nabucodonosor, teve o Império Persa, teve os romanos. Antes disso, muito lá atrás, eles foram escravos no Egito. Então, é um povo que sempre vivia esperando uma promessa. A promessa de que Deus mandaria o Messias que livraria Israel da escravidão. Veja bem, em Isaías, lá você pode ler depois, capítulo 2, do 1 ao 4 ali, ele está falando algo parecido com isso. Eles queriam Israel como o reino eterno que está lá em Isaías, com o Messias governando. Esse era o anseio do coração deles.
o anseio de ser um povo livre, de ser uma nação livre. Isso não é errado. Mas existe algo que importa muito mais. E é isso que nós vamos falar um pouco. As nossas preocupações nessa vida, elas não podem ser maior do que as preocupações com o reino de Deus. É muito comum pensarmos em nós mesmos o tempo inteiro. Nós valorizamos coisas passageiras, enquanto deveríamos estar valorizando aquilo que é eterno. Valorizamos coisas que possuímos. Damos valor demais a coisas materiais, a coisas terrenas, coisas que nós podemos alcançar, coisas para comer, coisas para vestir. Quando que lá em Mateus, no capítulo 6, do 26 ao 33, Jesus dá uma lição muito preciosa para todos nós. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como eles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Nós nos preocupamos demais com essa vida aqui, e é preciso entender que essa vida aqui é passageira. Eu costumo dizer que não importa, a gente vive aqui 80, 100 anos, 200 anos, se você vivesse 200 anos, ainda assim não se compara com a eternidade. Então, por que eu devo valorizar muito mais as coisas que eu possuo, o que eu tenho nessa vida aqui, do que a minha eternidade? Ou do que o reino de Deus pode me proporcionar? Ninguém vai viver para sempre aqui na terra, mas o que você faz aqui define toda a sua eternidade. E mais ainda, quando você vive e proclama o reino de Deus, você pode ajudar outras pessoas a viverem essa eternidade com Cristo, a viverem o reino de Deus na vida delas. E era isso que Jesus queria passar para eles. Era essa a mensagem de Jesus. Porque Jesus, conforme nós lemos ali no livro de Atos, ele, depois de ressuscitar, ficou cerca de 40 dias com eles, e Jesus proclamava o reino de Deus. Jesus começou a proclamar com eles, falava do Espírito Santo, falava: olha, João batizou vocês com água, mas quando eu for, virá alguém, virá o Espírito Santo. Vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. É um nível mais profundo, é outro patamar. Jesus estava preparando eles para um nível mais alto. O reino de Deus. A promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele mudou radicalmente a vida daquelas pessoas. É só você ler Atos 2. Continue lendo, termine o capítulo 1 e leia o Atos 2 e logo depois o 3 você vai ver a pregação de Pedro. Você vai ler um pouco depois ali no capítulo 4, se não me engano, quando Pedro e João vão entrar no templo e havia um mendigo ali pedindo esmola e ele chama eles: olha pra gente, olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E aquele cara foi curado. Então, Jesus estava falando para aquelas pessoas, para aqueles seguidores, porque não eram só os discípulos, haviam várias pessoas ali, não eram somente os 12. Jesus estava falando para eles: olha, existe um nível mais alto que vocês podem ir e que vocês vão. E esse é o reino de Deus.
O Espírito Santo, ele quer mudar radicalmente a sua vida, assim como a vida dos discípulos de Jesus foi mudada. Agora, o que realmente importa, queridos, é seguir a Jesus. Veja bem, Lucas capítulo 5, eu quero ler com você o versículo 11, está escrito assim: e assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Se você não está se lembrando, eu quero dizer que esse é o texto da pesca maravilhosa, aonde os discípulos haviam passado a noite inteira e não pescaram nada, e Jesus fala: olha, vamos para o alto mar e joguem as redes. E eles jogaram as redes vieram cheias de peixe. Eles precisaram de outros barcos para ajudar, porque o barco estava quase afundando. E quando eles chegam na praia, com todos aqueles peixes, eles abandonam tudo para seguir a Jesus. A vida deles era o mar, a vida deles eram os peixes, eles viviam daquilo. Aquilo ali era tudo de bom da vida material que eles podiam ter, mas eles largaram tudo para seguir a Jesus. Seguir a Jesus é muito melhor do que os milagres que Ele faz. Seguir a Jesus é muito melhor do que as bênçãos que Ele pode nos proporcionar. Então, queridos, nós precisamos entender que precisamos buscar a Jesus pelo que Ele é e pelo amor que Ele já derramou pela minha vida e pela sua vida, não por aquilo que Ele pode nos dar. Leve para Deus tudo aquilo que você precisa. Ele já sabe, mas Ele quer ouvir de você. Faça isso. Mas nunca coloque as coisas materiais como mais importantes do que aquilo que o Senhor pode te proporcionar no reino. Receber a capacitação do Espírito Santo é algo que nós precisamos para proclamar esse reino. Muitas vezes nós nos preocupamos mais com o nosso próprio reino do que com o reino dos céus. Jesus, ele conviveu aproximadamente 3 anos com aqueles discípulos, ensinando todas as coisas. Ele fez milagres incríveis. O próprio chamado deles foi um milagre. Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Ficou aproximadamente 40 dias com seus seguidores, ensinando sobre o reino. E antes de retornar ao céu, a pergunta que eles fazem é sobre o reino terreno. É sobre o reino de Israel. Era sobre algo material. Eles estavam mais preocupados com as coisas materiais do que com a eternidade, do que com o reino de Deus. Jesus estava falando do revestimento, da capacitação que eles receberiam do Espírito Santo. E eles estavam preocupados com o domínio do Império Romano sobre Israel. Eu quero dizer, queridos, que muitas vezes você e eu não somos diferentes. Nós nos preocupamos demais com a vida na terra, com o reino. Nós nos preocupamos muitas vezes mais com a vida na terra do que com o reino de Deus, do que com aquilo que Deus quer fazer comigo e com você. Deus quer despertar cada um de nós para que venhamos a nos ocupar com aquilo que vem do alto e não com o que é terreno. Nos preocupar com o que vem de Deus e não com as coisas dessa terra. Vamos proclamar o reino de Deus. Fique firme, proclame, receba a capacitação do Espírito Santo na sua vida para que você possa proclamar esse reino de Deus, levando a sério, levando a importância que tem a proclamação do reino, ganhando vidas, salvando vidas para o reino de Deus. O reino de Deus é o que realmente importa para nós. Deus te abençoe.